Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Lucas Medeiros, sou engenheiro de soluções aqui na SIGA, que é a área técnica dentro do comercial. Então, eu fico responsável pela apresentação das soluções, pelo estudo da compatibilidade de sistemas, pelos requisitos, bem como dúvidas técnicas dos nossos softwares. A nossa proposta hoje é fazer uma Product Tour, então a gente vai conhecer o Empower, que é a nossa solução de mobilidade vinculada à plataforma No Code. E, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, né, em respeito de quem já está presente, a gente já vai começar, para não atrasar muito o início. É, Vou ser breve, apresentarei alguns slides somente, só para a gente contextualizar um pouquinho do objetivo da SIGA, como que funciona o Empower, e logo em seguida a gente já vai para a parte da demonstração, ok? Inicialmente, a nossa agenda. Hoje a gente vai apresentar o Empower, que é a plataforma no Code vinculada ao aplicativo de mobilidade. E amanhã a gente vai apresentar o Siga Planning Scheduling, que é a solução de planejamento e programação. No mesmo horário, então eu já aproveito para deixar o convite para quem já está presente para voltar amanhã e encontrar com a gente de novo. Vocês podem clicar no botão QA para fazer alguma pergunta, né? No final, a gente vai responder as perguntas feitas. E, claro, se não der tempo de responder todas, a gente está aberto aí para alinhar por e-mail, reunião, da maneira que vocês preferirem, ok? Primeiramente, eu vou falar um pouco do futuro da indústria, apresentando uma pesquisa feita pela Forrester. É uma empresa que estuda o mercado e apresenta alguns dados em relação, principalmente, ao uso da tecnologia, que é o que diz respeito ao nosso fórum, à proposta da SIGA, né? Aqui a gente traz os principais pilares da transformação digital na empresa, então as perguntas elas têm percentuais de acordo com a reincidência das respostas, né? Então a gente vê alguns tópicos bem importantes como inovação de produtos e serviços, organização ágil, experiência do cliente focada em melhoria e, claro, a capacidade da TI em promover agilidade e inovação, que para mim é o principal ponto e, coincidentemente, foi o top nessa pesquisa, justamente porque o nome do Empower não é Empower à toa, né? O objetivo é empoderar nossos parceiros. Então, a gente promove essa agilidade, promove a inovação e, claro, aumenta a capacidade da TI, dos nossos parceiros, de serem mais independentes, de não precisarem solicitar a todo momento ajustes em softwares com customizações que demoram, que custam. Então, a ideia é basicamente facilitar e otimizar a vida do profissional de TI dos nossos parceiros, ok? E aqui a gente traz a gente traz dados relacionados aos principais desafios, né, que dificultam essas entregas das prioridades relacionadas à transformação digital. E aqui a gente fala não somente na manutenção industrial, claro, a gente também considera o cenário de uso de softwares, digitalização, enfim, todos os processos inerentes à transformação digital. E o principal deles, né, o principal desafio é a incapacidade de entregar necessidades de negócio de forma ágil. Então, a gente entende que o Empower vem para revolucionar esse conceito, porque no cenário de softwares engessados, o que acontece? Muitas vezes a empresa se adapta ao que o software tem para entregar, né? E no caso do Empower é o contrário. O nosso objetivo é realmente fornecer um software que vai se adaptar de acordo com o que a empresa precisa, né? Então, a gente inverte esse cenário, disponibilizando uma solução que está totalmente adaptável às necessidades de negócio. E aqui, na sequência, vem os outros principais pontos: falta de tecnologia ou conhecimento, necessidade de redesenho de processos, aderência de soluções ao processo, que vai diretamente ao encontro do que eu acabei de dizer, né? Ter que redesenhar um processo, ter que adaptar um processo de acordo com o que o software entrega. Então, o Empower vem para apresentar de uma forma disruptiva e oposta a esse conceito, é realmente o software se adaptar à necessidade do negócio, tá? Sem mais delongas, o próximo conceito no slide é para contextualizar como que o Empower funciona. Eu gosto de apresentar essas duas visões para não gerar dúvida em ninguém. Por quê? É um software só, tá? Só que ele conta com duas visões. A gente tem a parte da plataforma no code vinculada ao dispositivo móvel. E como que funciona? São dois acessos diferentes. Na plataforma no code, geralmente é a TI, ou os líderes da manutenção, ou gestores, ou os responsáveis pelas áreas. Por quê? Através delas serão configurados todos os pontos relacionados ao aplicativo de mobilidade, né? Com uma metodologia de implantação ágil, a gente trabalha com evolução contínua e é uma solução na nuvem, tá? A gente utiliza a nuvem da Azure, da própria Microsoft, respeitando todas as condições, diretrizes e regras da própria Microsoft relacionadas à segurança, tá? É uma solução certificada SAP,
Esse é um ponto muito importante, pois a grande maioria dos players de mercado não tem a certificação SAP, né? E nesse momento não sou eu que estou dizendo a vocês que é uma solução segura, é a própria SAP. A gente tem esse certificado que foi emitido após exaustivos testes feitos pela própria SAP. Então é um ponto de segurança muito importante que vale a pena frisar, tá? E o Empower ele trabalha com uma API aberta. Isso significa que a gente está apto a conectar com outros softwares, terceiros, legados, que muitas vezes a empresa não quer abrir mão. Ah, não, de repente eu tenho um software aqui que eu uso há muito tempo, ele é importante porque traz alguns dados. Como que a gente faz? Através da API aberta, a gente pode viabilizar essa integração para consumir esses dados, tirar proveito deles e enviá-los ao SAP ou não. Aí depende da necessidade de vocês, ok? E a outra visão é o aplicativo de mobilidade, que é acessado pelos técnicos em campo, inclusive offline, né? A gente entende que não faz sentido exigir rede o tempo todo. Então, o técnico pode trabalhar offline e no momento em que o dispositivo identifica essa rede, ele sincroniza com o SAP ou com a nuvem da CIB automaticamente. É, Essas mudanças que precisam ser feitas no aplicativo, elas não requerem customizações. Por quê? A plataforma é no-code, tá? Então, a gente consegue alterar fluxos, checklists, condições, regras de negócio de uma maneira muito simples, que é o objetivo, um dos objetivos, na verdade, da nossa reunião de hoje. Então, vocês vão entender como que funciona esse conceito no-code, que do inglês, né, significa sem código, ou seja, eu não tenho a necessidade de mudar um código-fonte de um software para alterar um aplicativo. Ou seja, eu não preciso ser desenvolvedor de softwares para conseguir alterar esse aplicativo que eu vou utilizar. E isso a gente faz de uma forma muito simples. E aqui dois conceitos, além do PM, além do SAP. A gente nasceu, né? O nosso objetivo está no DNA da SIGA, é vincular o SAP. A gente não quer substituir o SAP, muito pelo contrário, a gente foca em otimizar o uso do SAP. Mas a gente não se limita também somente ao SAP, não se limita somente ao PM, a gente está aprimorando integrações com o módulo MM, com outros módulos também, de acordo com a solicitação de alguns clientes nossos, tá? E a gente também não se limita ao universo SAP, por quê? Muitos formulários, checklists, condições, processos dentro da empresa, que são feitos em papel ou qualquer outra, ou de qualquer outra forma, a gente consegue trazer para dentro do Empower por por uma modelagem que vai ser incorporada a um checklist, a um formulário. Então, não nos limitamos ao SAP, quaisquer fluxos de segurança, qualidade, processos internos, permissões de trabalho, enfim, a gente consegue viabilizar o acesso pelo aplicativo móvel também, tá? E, mais uma vez, a adaptação à sua necessidade de fluxo. O processo não vai precisar ser adaptado de acordo com o que o software entrega, é o contrário. O software se adaptará de acordo com a necessidade do seu processo, ok? E aqui um desenho muito simples, né, da nossa arquitetura, só para ficar um pouquinho claro como que a gente funciona com SAP. Então, é um resumo bem geral de como que a gente trabalha. Independente do momento SAP, né, da sua empresa, RP ou HANA, a gente já tem a certificação para trabalhar. E a plataforma no-code, ela faz um intermédio entre o SAP e o dispositivo móvel. Ou seja, a gente tira proveito do SAP, tira proveito dos dados mestres, das informações, trata elas na plataforma web, envia para o dispositivo móvel, ok? E o técnico, por sua vez, retroalimentando o dispositivo móvel, coletando dados e registros, serão, mais uma vez, tratados pela plataforma web e enviados novamente para o SAP. E não necessariamente enviados para o SAP. Durante a demonstração, eu vou explicar para vocês que alguns fluxos eles podem ficar na nuvem da SIGA, sem conexão com o SAP. Aí depende de como que vai ser a sua necessidade, ok? Agora a gente parte para a demonstração. É, eu estou com o meu celular aqui na minha mão, tá? Só vou compartilhar a tela dele para que vocês possam ver o que eu consigo trabalhar em tempo real. Então aqui a gente pega o celular, só vou ampliar a tela dele para vocês verem a carinha da solução. O Empower, pessoal, ele é estruturado através do conceito de fluxos, tá? O que são esses fluxos? São os processos de trabalho, os, o, o, os tipos de acessos que a gente tem dentro do aplicativo para executar alguma função, algum trabalho. Aqui eu tenho a tela com todos os fluxos, tá? E eu consigo filtrar também aqui em cima o tipo de fluxo que eu quero ver. Então, a gente vai colocar aqui o filtro do Empower, que são os fluxos da manutenção industrial, ok? Nossa integração é nativa com a SAP, então a gente traz de forma standard diversas funções do módulo PM, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos, né? O fluxo de gestão de ativos, que é para movimentação, substituição de equipamentos. Documento de medição, a gente pode idealizar rotas de inspeção de diversas maneiras dentro da solução, tá? E a gente tem também os fluxos de notas e ordens. Vou entrar aqui no fluxo de nota, por exemplo. Tenho as notas que já foram criadas, tá? Mas eu consigo também fazer a criação de uma nota nova.
Clicando nesse botão, eu tenho todos os campos inerentes à criação dessa nota. Essa tela e todas as outras são personalizadas, tá? Então, não pense que, para abrir uma nota eu preciso ter todos esses campos. Não. É o seu processo, a sua empresa, que será a voz que definirá quais campos, quais importâncias na tela vocês terão, ok? Prioridade obrigatório, tem um asterisco vermelho, um texto longo, status do sistema, nem é todo mundo que usa, enfim, são campos que podem ser configurados e parametrizados de acordo com a necessidade, tá? Todos esses campos que tem essa imagem, né, esse quadradinho aqui, é para ler código de barras e QR Code. Então, a gente consegue otimizar ainda mais a vida do técnico, os processos em campo, porque, né, o código de barra e o QR Code nada mais é do que a habilidade de transformar uma imagem em um texto. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um equipamento que eu tenho. Eu vou tampar porque ele é bem rápido para vocês entenderem. Então, tem um código de barra, eu faço a leitura, questão de fração de segundo ele já lê, né, qual é o equipamento, justamente para padronizar o input das informações, para não precisar ficar digitando, pesquisando, escrevendo, cada técnico vai escrever a definição da bomba de um jeito, enfim. E isso é configurável, eu posso colocar em qualquer campo que eu quiser para padronizar esse acesso, tá? Eu não vou preencher todos os campos aqui a título de facilidade numa demonstração, só para ilustrar mesmo algumas facilidades que a gente tem, tá? Campo parada, né? Se eu tiver alguma indisponibilidade, eu posso indicar a data e a hora do início e fim dessa varia. E relato de falha. A gente tem todos os catálogos do SAP inerentes ao processo. E, é claro, eu posso tirar proveito deles, inclusive offline, né? Então, se eu baixo essas informações quando eu tenho rede, depois eu posso tirar proveito dela offline, obviamente. E anexos, eu consigo acessar documentos que já estão na nota ou na ordem de manutenção, ou criar anexos novos, tá? Com a minha própria câmera. Então, aqui eu posso, por exemplo, adicionar uma imagem da galeria do meu telefone, de repente alguém me mandou uma imagem de câmera térmica, por exemplo. Posso gravar um vídeo, posso adicionar documentos, ou tirar uma foto em campo, tá? Então, estou aqui na nossa reunião, eu vou tirar a foto do meu próprio computador, só para ilustrar. E eu consigo fazer edição nessa foto, né? Eu posso indicar quais regiões, por exemplo, eu tenho um problema, vou colocar aqui de vermelho a região da máquina que eu estou com algum problema, eu posso escrever um texto, indicar o que está acontecendo em campo, de repente, temperatura alta, por exemplo, né? Então, são condições que eu posso editar na minha foto, justamente para facilitar a indicação desse problema. E é claro, não só problemas, de repente eu preciso evidenciar um trabalho que foi feito, uma peça que eu troquei, uma lubrificação que eu executei. Então, esse registro em imagem é bastante interessante. Os outros campos têm possibilidade de lista, de hora, de data. Como eu disse, não vou preencher tudo a título de demonstração, só para despertar a curiosidade de vocês, para vocês entenderem a facilidade de manipulação e acesso da solução. Inclusive, né, abrindo parênteses aqui, a gente investe mais de 200 mil horas em pesquisa e desenvolvimento todos os anos, e é do DNA da SIGA ser uma empresa que se preocupa com a experiência do usuário. E essa demonstração é bacana porque vocês têm a oportunidade de ver a cara da solução e ver como é fácil de mexer, como é intuitiva, como os botões seguem uma lógica e como o fluxo dentro do aplicativo é muito fácil de mexer. E essa é uma grande preocupação nossa, porque a gente tira o papel do técnico e entrega um celular na mão dele. É claro que a solução tem que ser amigável para todo mundo se sentir confortável em manipular, né? Uma das grandes reclamações que a gente tem dos parceiros é que outros softwares e outras plataformas e RPs não têm essa facilidade de uso. E aqui na SIG a gente preza muito por isso, ok? Essa próxima tela que eu abri aqui para vocês é a tela de ordens. Eu gosto de explorar ela um pouquinho também, que exemplifica a facilidade de uso. As ordens são separadas por cores de acordo com a prioridade, né? Cada cartãozinho desse que vocês estão vendo é uma ordem que eu tenho a ser trabalhada. É claro, né? Eu fiz o login aqui com o meu e-mail, minha senha, que é pessoal, intransferível. Eu não vou ver que todas as ordens da minha planta não faz o menor sentido, né? A gente tem essa inteligência de configuração para enviar os documentos, as ordens, os processos para cada pessoa de acordo com o trabalho dela. Então, eu vou conseguir visualizar as ordens que dizem respeito à minha execução. E se eu tiver essa permissão, eu consigo editar essa ordem, né? É curioso que muitas vezes, quando eu vou falar do Empower, eu falo uma condicional no início da frase, se. Por quê? É tudo muito configurável, muito adaptável, então, realmente, se você quiser, a gente altera isso. Se for importante para o seu processo, a gente coloca isso obrigatório. Se essa condição for indispensável para a sua empresa, vai ter na solução. Então, todo o tempo eu uso a condicional justamente por isso. Por que eu disse se eu tiver acesso? Porque a gente consegue limitar o acesso de edição de um campo, por exemplo. Pode ser que
técnicos terceirizados, por exemplo, não terão acesso à edição de uma ordem, né? Então, isso é possível. E aqui tem uma ordem que já foi criada, né, para eu executar, e aqui eu consigo acessar informações. Por exemplo, essa ordem tem um PDF que me apresenta informações inerentes à execução dessa ordem, né? Aqui é um sistema de gerenciamento de integridade de postos, então eu consigo visualizar e tirar dúvidas, consultar procedimentos, enfim. Os anexos ajudam muito nesse processo de execução, tá? E no momento de início de execução dessa ordem, eu vou fazer o apontamento de mão de obra de uma forma muito simples. Essa ordem só tem uma operação, né? Se tivesse mais, teria a lista de operações aqui. E a gente trabalha com um conceito semelhante ao de ouvir música, play, pause, stop, só que para apontar mão de obra, né? Então, substituindo a EW41, transação lá do SAP que utiliza esse processo, no momento de início de execução dessa operação, eu vou dar o play. O status muda para em andamento. E se eu tiver algum problema em campo, eu vou dar o pause. E o que significa esse pause? Significa tempo improdutivo no SAP. Essa tela já foi case de sucesso de parceiros nossos, inclusive, porque durante o uso da solução, o uso do papel em campo, muitas vezes os problemas acontecem, os técnicos resolvem e não registram. Então, os gestores perdem o controle dos principais gargalos e problemas que acontecem em campo, justamente porque não se sabe o que está acontecendo. Com esse pause fácil de ser indicado no aplicativo, com causas de desvios que são selecionadas por vocês, escolhidas pelo seu processo, os gestores saberão exatamente quais são os principais gargalos em campo. E, claro, isso aqui afeta diretamente o range time, né, que é o tempo de mão na massa, entre aspas. No final das contas, é muito importante. Aqui, por exemplo, o defeito de material que eu vou pôr a causa do desvio, tá? E vamos supor que eu busquei o material, fiz uma reserva, alguém pegou para mim, enfim, o material chegou nas minhas mãos, agora eu já posso trabalhar novamente. Eu vou dar o play novamente para retomar a execução dessa operação. E ao final dela eu vou dar o stop. Não quero adicionar um texto, não teve nenhum problema grave, então finalizo a operação e aqui eu já estou fazendo o apontamento de mão de obra em tempo real junto ao SAP, se eu tiver rede, claro. Se eu tiver offline, assim que o dispositivo identificar a rede, ele sincroniza com o SAP, ok? De uma forma automática. Então, o técnico não precisa ficar solicitando sincronismo, não. E a gente tem diversas opções aqui no aplicativo de trabalho, né? Vinculado ao processo de operações, ordens, notas, enfim, da manutenção como um todo. Eu consigo criar uma nova nota a partir das operações, ou a partir da ordem, ou uma nota avulsa, como eu já mostrei para vocês. Eu consigo fazer uma confirmação de mão de obra retroativa. Vamos supor que eu estava trabalhando hoje cedo, no momento em que eu não podia manipular o dispositivo, eu posso imputar esse apontamento agora, tá? Tem também confirmação múltipla, vamos supor que tem uma ou mais duas pessoas trabalhando comigo, eu posso apontar a mão de obra para todo mundo junto, né? E a reserva de material, que é legal de mostrar também, porque aqui tem as reservas que foram feitas e eu posso fazer a criação de uma reserva, ativando lista técnica, se for o caso do meu processo, se não, não tem problema, tá? E, mais uma vez, os quadrinhos com leitura de código de barra QR Code, mas também eu posso consultar na lista de materiais previamente vinculados a essa ordem de manutenção que podem ser reservados, tá? Essa pesquisa é inteligente, então se eu digito aqui, ele me retorna somente os materiais que têm esse número no código, tá? E mais uma vez, eu posso fazer a leitura do código de barra ou de QR Code também, código do material, por exemplo. Mais uma vez, vou tampar aqui porque é bem rápido, só para vocês entenderem que eu tenho um código. No momento em que eu tiro, ele já faz a leitura, tá? Então, é uma facilidade muito grande de trabalhar com o dispositivo, respeitando todo o processo. Mais uma vez, as telas são configuradas, não é engessado, não vai ser exatamente desse jeito, né? Eu costumo dizer que cada cliente tem um empower diferente, porque cada processo é diferente, a gente atua em 15 nichos de mercado, e não é uma solução focada para um tipo específico só de indústria, né? É uma solução muito rica que consegue se adaptar a diversas realidades. E claro que dentro de uma mesma empresa, dentro de um mesmo nicho de mercado, a gente tem especificidades diferentes em cada planta. Então, isso é muito importante porque a solução vai se adaptar de acordo com os perfis que usarão o software em cada planta. Então, esse é um ponto bem importante. Até então, pessoal, a gente falou sobre fluxos relacionados ao módulo PM, mas como eu disse lá na apresentação de slide, a gente não se prende ao SAP, ao módulo PM. Então, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho de um fluxo que não é vinculado ao SAP. Tem alguns exemplos de relatório de turno, aprovação de permissão de trabalho, aprovação de nota, permissão de trabalho. Então, assim, é o processo que, de repente, um supervisor precisa aprovar, pegar uma assinatura ou validar algum trabalho executado, né? Então, entrando aqui, por exemplo, no checklist de manutenção, eu tenho o histórico dos que já foram feitos, ou eu posso criar um checklist. Tem alguns campos aqui simples, só para exemplificar.
número da ordem, algum comentário, lembrando que é texto longo, então são 5.000 caracteres. Isso aqui dão várias páginas de Word, né, tamanho 12, então dá para escrever muita coisa se for necessário. E algumas listas de seleção, situação do equipamento, situação da lubrificação, hora e data. Já é uma inteligência que puxa automaticamente no momento em que eu abro esse checklist, tá? E aqui tem uma regrinha bacana, selecione se há problemas com o equipamento. Se eu seleciono esse toggle, né, que a gente chama esse tipo de botão de liga e desliga, eu posso escolher alguém para notificar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o coordenador de manutenção para receber um e-mail com um alerta de algo que aconteceu em campo, com um problema que eu encontrei no equipamento, né? Então, isso é bem bacana. Evidência por foto, mais uma vez, e assinatura. Para finalizar aqui nossa demonstração da parte do dispositivo móvel, de repente tem um supervisor que precisa dar um ok, né, em alguma validação de processo, a gente consegue coletar essa assinatura, que é um passo a mais do que a gente já faz, né? Porque eu vou acessar a solução com login e senha. Então, assim, a assinatura é só um passo a mais de que uma validação, uma segurança foi executada. Então, pessoal, por parte do dispositivo móvel, esses eram os principais pontos que eu gostaria de mostrar. É claro que a solução é muito rica, a gente poderia ficar explorando aqui horas, né, cada funcionalidade, mas agora a gente vai migrar para a parte da plataforma web, tá? Que, mais uma vez, eu vou até voltar aqui na minha apresentação para relembrar para todo mundo. A gente falou sobre a parte da mobilidade, que é acessada pelos técnicos, tá? E agora a gente vai falar sobre a parte da aplicação web, que é acessada pelos gestores, responsáveis pelas áreas, administradores, TI, equipe de chefia da manutenção, que vai fazer a gestão desse dispositivo móvel, ok? Migrando aqui para a tela, a parte da plataforma web. Apresento para vocês a tela inicial, né, do Empower na plataforma web. Então, agora a gente já vai acessar por um computador de mesa, não é mais pela mobilidade, né? O dispositivo móvel, ele pode ser iOS, Windows 10 ou Android. E aqui a gente acessa por um link web, tá? Primeira condição, eu estou com usuário de ADM, então eu tenho todas as permissões de alteração e configuração de regras aqui dentro. Isso tudo é configurável, tá? Obviamente, eu tenho a possibilidade de criar regras e condições para todos os usuários que acessam essa solução em campo, ou pela própria plataforma, de grupo de autorização, segurança, local, idioma, fuso horário, e-mail, sistema, importação e exportação de dados. Então, tudo isso eu faço por aqui, tá? Lembrando que estou em ambiente de laboratório, então as alterações feitas não têm repercussão direta no ambiente produtivo, isso é programado, isso é agendado para não ter nenhuma consequência negativa para os técnicos que estão manipulando a solução, ok? E a respeito dos perfis, né, de acesso da solução. A gente tem o conceito de times aqui dentro, que são os perfis de acesso de acordo com o nível de permissão de acesso de cada um deles. O que que isso significa? Que eu consigo estratificar quais fluxos, quais processos, cada pessoa e cada perfil vai ter acesso. Justamente porque cada planta tem um fluxo diferente, cada usuário externo, né, terceirizado, vai ter acesso a um fluxo diferente. Então, por exemplo, esse perfil aqui de administrador tem acesso a tudo. Tem todos os fluxos aqui. Mas, de repente, eu tenho um usuário contratado que vai só poder abrir nota. Então, ele não vai ter acesso ao fluxo de abertura de ordens vinculado ao centro de custo, tá? Então, tudo isso é configurável por aqui. A respeito da gestão dos dados, tudo que é feito por cada dispositivo, com cada acesso de cada técnico com login e senha é registrado. A gente não tem absolutamente nenhum prejuízo no que diz respeito à rastreabilidade dos dados e das informações, ok? Tudo está registrado nessas tabelas, estratificadas pelo tema, pelo assunto que eu quero pesquisar. Então, entrando aqui, por exemplo, na tabela de notas, eu tenho todos os registros feitos em todas as notas, com essas dezenas de colunas relacionadas a cada campo que eu estou trabalhando, tá? Então, isso é muito importante porque as informações que não forem para o SAP, que vocês escolheram manter na nuvem da SIGA, estarão acessíveis por esse conjunto de tabelas, tá? E tá para sair do forno a integração que a gente está fazendo com uma plataforma de BI, que é uma plataforma interativa com configurações de fluxos relacionadas a filtros que você escolhe os seus dashboards. Então, eu vou filtrar campos e condições para gerar os dashboards que eu quero. Então, acho que vai ser o assunto de um próximo momento que a gente vai apresentar para vocês assim que ela estiver disponível para ser comercializada, ok? E aqui, no último tópico da parte da plataforma web, a gente entra no conceito de fluxos. Mais uma vez, né, o Empower ele foi estruturado através do conceito de fluxos, que são os tipos de trabalhos, os processos que eu tenho a serem feitos em campo, tá? Aqui são todos eles. Eu posso filtrar, por exemplo, para os fluxos da manutenção industrial.
Voltando lá no dispositivo, para vocês lembrarem o que que isso significa, né? Eu estou aqui nos fluxos da manutenção, eu tenho essas 4 possibilidades, e agora eu consigo alterá-las, configurá-las pela plataforma web, ok? Então, eu vou entrar aqui no fluxo de notas, por exemplo, vou editar ele para conseguir alterar as condições e regras. E explicando para vocês esse conceito de fluxo, de forma bem geral e simples, o que é um fluxo? É uma navegação de telas no meu aplicativo de mobilidade, tá? Cada quadro desse que vocês estão vendo, cada quadradinho desse, é uma tela no meu dispositivo móvel. Então, o fluxo funciona dessa forma, uma navegação de telas, ok? Então, começando pelo fluxo, minhas notas. Voltando lá no dispositivo são as minhas notas, que estão aqui, ok? Se eu vou para a próxima tela, que é uma das possibilidades, né? Vou clicar nesse botão de criar uma nota. Eu estou entrando aqui, ó, na criação da nota. E eu consigo editar essa tela pela plataforma web de uma maneira muito fácil e intuitiva. Para vocês repararem, a gente está exatamente na mesma tela, tá vendo? Só que é por aqui que eu vou editar ela. E o que que acontece? Lá no início do nosso encontro, eu disse, o Empower vem com uma maneira disruptiva de se relacionar com as empresas, porque a gente tem no DNA do software a possibilidade dele se adaptar de acordo com o seu processo, né? Então, a gente acaba com aquele conceito arcaico de que a empresa precisa se adaptar de acordo com o que o software tem a oferecer, né? Então, várias alterações que eu posso fazer nesse aplicativo são feitas de uma forma muito simples. Por exemplo, vocês podem me dizer, Lucas, chegou um novo regimento aqui na nossa empresa que a gente só precisa do texto longo, e esse comentário aqui a gente pode apagar ele. Basta excluir. Ah, que bom. Aqui ele não me deixa excluir. Por quê? Tem uma regra de negócio atrelada a ele. Mais para frente eu vou explicar essa regra. E por que que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que o Empower ele tem a inteligência de dizer o que você pode fazer. Se o texto longo não tem uma regra de negócio, eu posso deletar ele. E ele some da minha tela. Ok? Ah, Lucas, então agora chegou para a gente um processo que o status do sistema ele é obrigatório. Eu vou selecionar essa flag aqui. Vai aparecer um asterisco vermelho indicando que ele é obrigatório. Ah, não, Lucas, o texto curto é muito importante, ele está muito lá embaixo, eu quero ele lá em cima. Só pegar, subir com ele. Vou colocar ele aqui, debaixo do comentário. Então, assim, é uma tela muito fácil de ser editável. É muito fácil de criar condições, tá? E todos esses componentes aqui da esquerda, eu posso trazer para a tela. Por exemplo, texto, texto longo, etiqueta, número, toggle, que é o botãozinho de liga e desliga, data, hora, anexo, assinatura, botões, enfim, são todos os componentes que eu posso trazer para minha tela, ok? Então, se chegou um novo regimento para vocês, de repente, não sei, chegou um novo processo que eu preciso que seja incluído um texto longo na minha tela do aplicativo, basta pegar esse texto, trazer para a tela. E aqui eu vou conseguir editar ele, texto longo, sei lá, comentário adicional. Lembrando que a solução é multidioma, tá? Então, nesse globinho aqui é até interessante eu mostrar atualmente os 8 idiomas que a solução trabalha, mas, claro, se tiver algum parceiro com algum outro idioma, a gente consegue fazer essa viabilidade, porque a solução é multidioma, a gente consegue adicionar mais uma língua, tá? E, de repente, de acordo com o login do funcionário, acessar a solução já vai para o idioma dele, né? Respeitando o idioma do próprio sistema operacional do dispositivo. Então, recapitulando aqui, eu trouxe um texto longo para a tela. Ok, eu posso trazer um número para indicar algum processo. Ok. Nesse momento, eu não estou vinculando nada com SAP, porque eu estou coletando componentes. E agora a gente chega que, na minha visão, é o ápice da apresentação. Por quê? Lá no início eu falei que o Empower é uma plataforma no-code com integração no-code ao SAP, né? E a SIGA tem o orgulho de dizer que o Empower é o único software do mundo que trabalha numa plataforma no-code com integração no-code ao SAP. Pode parecer papo de vendedor ou algo exagerado e mentiroso, mas não é. Vocês podem ficar à vontade para procurar no mercado. Não existe nenhum software nesse nível em nenhum lugar do mundo. Nem a própria SAP disponibiliza essa tecnologia, ok? Então, a gente tem o orgulho de dizer que o Empower é a única plataforma no-code com integração no-code ao SAP. E como que eu faço essa integração no-code ao SAP? Com essa coluna da direita aqui. Todos esses campos azuis que vocês estão vendo são pontos de integração com o SAP. TM ou MM, dependendo da tela que a gente está trabalhando. E lembrando que a gente está trazendo outros módulos do SAP para dentro do Empower, tá? E como que eu faço essa integração no code com o SAP? Os que estão azuis já foram associados, ou seja, reportado por, número da ordem, texto longo, texto curto, são todos esses campos que já estão associados com o SAP. Vamos supor que chegou um regimento para mim que eu preciso, de repente, colocar
é a referência do tempo, né? Que é um campo standard do SAP. Eu posso pegar esse campo e associar com um componente que eu trouxe, tá? Nesse momento, o que que eu estou fazendo? Eu estou integrando a solução com o campo nativo do SAP. Essa é a forma que a tecnologia trabalha. Então, é uma forma muito simples de eu associar campos padrões do SAP com componentes do software. Mais um exemplo, de repente eu quero adicionar um anexo. Deixa eu ver se essa tela já tem um anexo, se ele vai me permitir adicionar outro. E eu vou pegar o campo anexo do SAP, tá? O que que eu estou dizendo nesse momento? No momento em que o técnico acessar esse campo e colocar uma foto, ele vai ser o anexo da nota de manutenção lá do SAP. Por quê? Eu estou associando um componente com um ponto de integração SAP. Então, esse é o grande poder do Empower, é a integração no code com o SAP. Eu digo por mim mesmo, eu sou engenheiro, mas eu não sou desenvolvedor de software, eu não tenho conhecimento de desenvolvedor. E eu consigo manipular o Empower, criar fluxos com o treinamento que eu fiz. E é dessa forma que a gente modera nossos parceiros. A possibilidade de configurar fluxos, regras de negócios e condições de forma no-code, sem código, com o SAP, tá? Esse é um ponto muito importante. E agora, para finalizar nossa conversa de hoje, eu vou apresentar o conceito de regras de negócio vinculada ao campo de disponibilidade, que é a parada da nota de manutenção, tá? Eu vou abrir para vocês aqui a telinha das regras de negócio. O Empower, ele foi estruturado, pessoal, com o conceito de building blocks, que do inglês, né, é mais ou menos construção de bloquinhos. O que que isso significa? A gente criou essa tecnologia que é utilizada para ensinar robótica para criança, tá? E trouxe ela para dentro do Empower. O que que essa regra aqui está dizendo? Primeiro eu vou abrir para vocês o dispositivo móvel. Campo em disponibilidade dentro da nota de manutenção, tá? Eu vou clicar nele. Vai aparecer outros campos. Data e início, data e hora, desculpa, de início e fim da varia, ok? É isso que essa regra está dizendo. Se eu selecionar o campo em disponibilidade, ele vai mostrar os campos data e hora de início e fim da varia. E se não? Se não, eu desligo. Ele some, ou seja, ele não vai mostrar esses campos. Essa é uma regra muito simples, tá, gente? É o que eu gosto de mostrar só para ilustrar de uma forma a despertar a curiosidade de vocês. Mas é claro que a gente consegue criar regras muito ricas, enormes, que gosto de dizer que não tem limite, né? Porque você pode criar a regra de acordo exatamente com o seu processo. Manipulando loop, lógicas, condições de texto, listas de seleção, operações matemáticas para cálculos de processos que exigem pesos, medidas e ponderações, condições de data, cor, variáveis que eu crio, componentes da própria tela. Então, eu vou pegar uma informação de um componente que eu registrei para fazer alguma regra com ele, tá? E aí a gente tem dezenas de possibilidades aqui, listas de valores, criação de PDF interativo de acordo com quais campos que eu quero que sejam enviados para esse PDF, tá? Geolocalização, regra de distância, de repente, entre o login de um técnico vinculado à posição do dispositivo móvel que ele trabalhou e um equipamento, de repente, o seu equipamento tem coordenada no SAP, a gente consegue fazer regras considerando a geolocalização, tá? Checklists, formulários, inclusive vínculo com impressoras para definir algum documento a ser impresso. Então, é bem bacana porque a gente navega em um oceano que não tem limite. Eu vou criar a regra de negócio exatamente da maneira que eu preciso para que o software obedeça ao meu processo. E assim a gente finaliza, né, o conceito no code do Empower da plataforma. Espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui em algum momento, a gente está à disposição aqui para tirar dúvidas, trocar e-mails, marcar fóruns, reuniões, tá? E, claro, para viabilizar aí uma parceria de sucesso que a SIGA tem feito nas últimas mais de 2 décadas, né? A gente tem mais de 80 clientes a nível mundial, presença em todos os continentes, e estamos em 15 nichos de mercado, com a marca de mais de 70 mil usuários. Então, o nosso dever é continuar expandindo esse cenário no mundo, ok? Por fim, eu deixo aqui meus contatos, celular, WhatsApp, e-mail. Fiquem à vontade para me acionar. Qualquer dúvida, curiosidade, se quiser uma demonstração específica para o seu processo, para a sua empresa, com o seu time, a gente está à disposição.